Bom, gente, para a gente começar a conversar sobre depressão, vamos explicar a própria palavra, né? A palavra depressão já traduz algo ruim, algo para baixo. Se você está lá viajando na estrada, tem aquela placa, depressão na pista, algo para baixo. Então, quer dizer, o próprio nome já indica que não é alguma coisa que eleve o ânimo, não é alguma coisa que seja positiva. Momentos de tristeza, todos nós temos, é inevitável. A gente está encarnado, a gente passa por uma série de coisas, uma série de surpresas que nem sempre são agradáveis na nossa vida. Então, momentos de tristeza, a gente sempre tem. Isso não é depressão. É bom que se deixe claro, porque às vezes as pessoas ficam tristes em alguns momentos e acham que estão em depressão. Não, não é depressão. Se forem momentos de tristeza, isso não é caracterizado depressão. Passa a ser caracterizado depressão quando esses momentos deixam de ser momentos e perduram, às vezes por semanas, às vezes por anos. Aquele motivo que deu início àquela situação de tristeza, aquele desânimo, o que deu motivo para começar aquilo já até acabou, a pessoa já até esqueceu aquilo, ou nem tem mais nada, mas ela continua daquela forma, continua para baixo, continua triste. Aí é depressão. Aí é que é o assunto que a gente vai conversar hoje. Agora, o importante é que a gente entenda o seguinte, e eu falo isso para quem tem depressão e para quem não tem depressão, mas que convive com quem tenha. Depressão não é frescura, depressão não é fraqueza. Às vezes as pessoas, principalmente quem não tem, olha alguém que tem depressão e fala assim: ah, isso é frescura, fulano não faz força para sair disso. Não é assim, não. O fulano faz força, o fulano não consegue. Então, depressão não é frescura, não é fraqueza, é algo que merece realmente atenção. Como saber se a gente tem depressão? Como saber se aquilo que a gente está passando é um episódio de depressão? Como eu falei, a depressão ela não é baseada somente num momento, é algo que se perdura, é a tristeza que é permanente. E tem alguns sintomas que são causados pela depressão. Aliás, a depressão, antes de eu falar dos sintomas, a depressão hoje em dia já é considerada síndrome, não uma doença propriamente dita, mas sim uma síndrome, porque ela, junto dela, tem outras doenças psicoemocionais envolvidas. Sintomas de depressão: tristeza, ansiedade, angústia, irritabilidade, pessimismo, desânimo, apatia, indecisão, medo, baixa autoestima, dificuldade de concentração, insônia, dor, enfim, existem vários sintomas. Vocês perceberam que nenhum deles é agradável. Se você tem algum desses sintomas ou mais de um desses sintomas e que são persistentes, aí talvez seja a hora da gente procurar alguma orientação. Uma orientação clínica, alguma coisa assim, para a gente verificar se realmente não é um episódio de depressão. Porque pode ser. Tem gente que tem tudo isso. A depressão num estágio avançado, ela conduz a pessoa para todos esses sintomas que eu estou falando aqui. Gente, o caso da depressão é tão sério que estima-se que 19% da população, ou a cada 5 pessoas, uma, vão desenvolver em qualquer momento da sua vida a depressão. Quer dizer, se você pega uma família com 5 pessoas, uma delas vai ter depressão pelo menos em qualquer momento da sua vida, ou na infância, ou na fase adulta, ou na fase idosa, na terceira idade, não importa. Uma a cada 5 pessoas no mundo vão desenvolver a depressão. E um fato é que a depressão ela pode atingir qualquer pessoa, independente de idade, independente de condição cultural, independente do sexo, das condições sociais. Eu só tenho um pequeno, vamos dizer assim, aviso para as mulheres. As mulheres, por questões hormonais, elas têm o dobro de chance de ter depressão. Opa, eu estou falando em termos hormonais, eu estou falando de questões hormonais, então a depressão não é simplesmente uma coisa psicológica. Existe sim algo físico. Se hormônio interfere, então pode haver algo físico interferindo para aquilo. Então, a depressão ela pode atingir qualquer pessoa, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, e as mulheres têm mais probabilidade, têm mais propensões a terem a depressão.
Gente que mora aqui no Rio de Janeiro, que mora em Caxias, que mora em Paris, pode ter depressão, não importa onde mora. Gente que mora em país hiperdesenvolvido. Aliás, os países mais ricos são aqueles onde tem um dos maiores índices de depressão. Né? Então, a depressão não está envolvida com a parte financeira. A gente às vezes pensa, eu estou triste, a minha depressão é por causa da parte financeira. Às vezes pode até ser nos nossos casos aqui, mas não é dependente a depressão da parte financeira, porque países ricos também têm depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para vocês terem uma ideia, o Brasil, o nosso país, é o país com maior índice de depressão de toda a América Latina. Ele é o recordista mundial em casos de ansiedade. É claro que tudo isso depende de fatores que o nosso Brasil vive, fatores de instabilidade econômica, instabilidade profissional, financeira, tudo isso que mexe com as nossas emoções, e por isso o Brasil lidera o mundo, é o primeiro do mundo em casos de ansiedade, é o primeiro da América Latina com casos de depressão. Olha como que a depressão é séria e como que ela atinge os brasileiros, como que ela atinge o nosso país. Aliás, ela é tão séria que a Organização Mundial da Saúde também, ela, como eu falei no início, ela considera não mais uma doença. Antes não era considerada nem doença. Depois a Organização Mundial da Saúde passou a considerar a depressão doença. E agora já se fala em síndrome, porque ela envolve várias doenças psicoemocionais, várias coisas diferentes. E segundo, mais uma vez, a própria Organização Mundial da Saúde, por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia do que a depressão pode causar, ela é a quarta maior causa de incapacitação no mundo. E este ano, está previsto para este ano, dados de antes da pandemia, está previsto para este ano de 2020 que a depressão vai ser a segunda maior causa de mortes no mundo. Morte, depressão leva à morte? Leva. Por quê? Por causa do suicídio. E por causa de doenças também acarretadas por ela, porque a depressão, ela mexe com o nosso metabolismo e pode causar outras doenças. Segundo Emmanuel, por exemplo, a depressão interfere na mitose celular, na divisão das nossas células, e aí ela contribui para o aparecimento de câncer e para o aparecimento de outras doenças imunológicas. Ela ocasiona a baixa do sistema imunológico, ela aumenta os processos inflamatórios. Então, quem sofre de depressão é uma pessoa em risco, é uma pessoa que tem que se cuidar, porque senão a coisa pode evoluir e causar diversos problemas de saúde que não sejam simplesmente os problemas psíquicos. Pode causar problemas de saúde e levar até para o suicídio. Como eu disse, segundo a Organização Mundial de Saúde, para este ano, em 2020, está prevista que ela vai ser a segunda maior causa de morte no mundo, ficando só atrás das doenças cardíacas, para vocês verem a gravidade do que a gente está falando. Eu estou falando aqui de Organização Mundial da Saúde, mas o que a ciência, afinal de contas, entende sobre depressão? A ciência entende que a depressão acontece quando ocorrem alterações químicas no nosso cérebro. É por isso que a parte hormonal, aquela questão hormonal das mulheres, pode interferir e auxiliar num processo depressivo. Então, a ciência entende que ocorrem alterações químicas no nosso cérebro que contribuem para a depressão. E aí, por isso, somente a psicoterapia, em alguns casos, pode não ser suficiente, porque a gente não está falando simplesmente de um sentimento. Nesses casos e dessas alterações químicas no cérebro que ocasionam a depressão, que fazem a depressão surgir ou que contribuem para o crescimento da depressão, a gente está falando de coisa física. A gente está falando de reação química no cérebro. Então, nem sempre só a psicoterapia, só a conversa com o psicólogo, só o esforço próprio de tentar resolver, de tentar melhorar, nem sempre vai ser suficiente. Às vezes é preciso entrar com medicação contra algo físico, a gente usa algo físico. Só que muitas pessoas têm vergonha. Muitas pessoas falam assim: não, eu não sou maluco, eu não preciso, eu não vou procurar. Não é questão de ser maluco. Está acontecendo alguma coisa dentro do organismo. Está acontecendo alguma coisa dentro do cérebro físico, como acontece na nossa barriga, nos nossos órgãos, no coração, no rim. Está acontecendo alguma coisa. E é preciso, às vezes, o medicamento. É preciso tomar alguma coisa. E uma coisa importante é que o medicamento não é o mesmo para todo mundo. Pesquisando sobre a depressão, eu percebi que existem vários tipos de reações
químicas que acontecem no cérebro que causam depressão e que são muito diferentes, centenas de tipos diferentes. Então, às vezes, as pessoas até procuram um clínico, procuram um psicólogo, um psiquiatra para tentar resolver a depressão. Ele passa uma medicação, a pessoa toma alguns dias e fala assim: ah, não melhorei. E para de tomar e não volta mais no psicólogo, no psiquiatra. Não é assim. Como é que eles trabalham neste ponto? Já que a depressão pode ser causada por uma centena de reações químicas diferentes, eles tentam iniciar o tratamento com uma medicação que abranja a maior parte desses tipos de reação. Mas se aquilo não for adequado, eles acompanham e depois eles substituem aquela medicação até encontrar aquela que vai resolver o problema e vai resolver o problema. Gente, não é vergonha procurar o médico cardiologista quando a gente tem problema do coração. Não é vergonha procurar o urologista quando a gente tem algum problema renal. Não é vergonha procurar um psiquiatra quando a gente tem um problema no nosso cérebro, um problema neurológico, dessa parte de depressão. Não é vergonha. É algo que está acontecendo realmente no nosso cérebro que precisa de algum remédio. E como é que começa a depressão? Às vezes a pessoa já tem aquela predisposição, porque existe uma predisposição genética. Já que há algo físico acontecendo, sempre que se fala em algo físico, existe predisposição genética. Pessoas que têm parentes com depressão, mãe, pai, tem mais probabilidade de ter depressão também, porque herda algumas composições genéticas que facilitam essas reações químicas no cérebro e acabam tendo depressão também. Então, a genética contribui, os hormônios femininos contribuem, mas quando é que começa? A pessoa às vezes já tem aquela predisposição, mas a depressão, ela começa, normalmente ela é desencadeada por um gatilho. Esse gatilho é algo que gerou estresse. Algo que mexeu muito com as emoções em determinado momento. Então estava tudo quietinho lá dentro da cabeça, estava tudo quietinho no cérebro, mesmo com a predisposição genética, mesmo com os hormônios daquela forma, estava tudo acomodado. E de repente aconteceu um fator que gerou um estresse grande. Quais fatores costumam gerar esse estresse? A perda de algum familiar que desencarnou, um desemprego por um longo tempo, solidão, problema financeiro, enfim, vários tipos de problemas podem ser o gatilho que estava faltando para acender aquela chama da depressão, que já estava ali com aquela predisposição pelo fator genético e etc. Se a gente está falando que a depressão começa por causa de um fator de estresse e que a gente, por não saber lidar bem com ele toma vulto e serve de gatilho para aquele processo de depressão, então, olhando pelo lado terapêutico, a depressão ela está muito relacionada, sabe com o quê? Com a nossa capacidade de resiliência. Opa, deixa eu explicar. Que palavra é essa? Você já comprou colchão em algum momento na sua vida? O que a gente faz quando a gente vai lá na loja para escolher um colchão? A gente senta no colchão, tem gente que deita também, mas a gente normalmente senta no colchão, a gente pula sobre ele para ver como que ele vai reagir àquela pressão que a gente está fazendo. E um bom colchão, o que acontece? A gente senta, ele desce, né? Ele sofre aquela pressão e ele desce. Quando a gente levanta, ele volta para a posição dele. Isso é o fator de resiliência, que está até escrito lá na etiqueta do colchão. Se você prestar atenção, vai estar lá qual é o fator de resiliência dele, ou seja, o quanto que ele aguenta voltar para a posição normal dele, mesmo tendo sofrido pressão. Qual é a pressão máxima que ele aguenta sem danificar as suas fibras. Vai chegar, se botar um peso grande ali, vai danificar, se for acima daquele fator de resiliência. E nós funcionamos como colchão também. A gente também tem o nosso fator de resiliência. A gente sofre pressões da vida, a gente passa por problemas e até um determinado nível a gente desce, mas volta de novo para a nossa posição natural. A gente volta de novo para o nosso ponto de equilíbrio. A gente consegue superar aquilo. Mas quando a pressão for acima do nosso fator de resiliência, ela vai deformar a gente e a gente não vai conseguir voltar para cima, vai arrebentar as nossas fibras, digamos assim. E é aí, quando a gente não consegue voltar para cima, quando a gente não consegue voltar para o nosso ponto de normalidade, é o tal do estresse que gera a depressão.
Então, se a depressão está ligada a um fator de estresse que serviu como gatilho, e o estresse está ligado à nossa resiliência, o que é que a gente poderia tentar fazer para a gente diminuir a probabilidade de ter depressão, ou até para a gente começar a combater a depressão, caso a gente já esteja dentro de um processo depressivo? O que a gente pode fazer? Aumentar a nossa resiliência. Ou seja, procurar alguma maneira de que, mesmo sofrendo as pressões, a gente consiga voltar para o nosso ponto de equilíbrio. Seria ótimo se os fatos ruins, desemprego, solidão, morte de algum parente, problema financeiro, doença, seria ótimo se nada disso acontecesse, nada nos deformaria, nada exigiria que nós fôssemos resilientes, nada nos atrapalharia nesse ponto. Mas isso não vai acontecer. A gente vai continuar tendo problemas, sim. A gente vai continuar tendo problema financeiro, problema profissional, problema de solidão, problema emocional, problema de saúde. A gente vai continuar tendo. Então, eu estou querendo dizer para você que nós não podemos mudar o fato, os fatos. Se a gente não pode mudar os fatos, como é que nós podemos aumentar nossa resiliência? Se a gente não pode mudar, a gente pode ressignificar aquele fato. Não é o fato em si que nos faz sofrer. Não é o fato em si que deforma o nosso colchão, é o que nós entendemos dele. O mesmo fato pode acontecer para uma pessoa e não causar estresse nenhum. Ou seja, ela passa bem por aquilo, não deforma ela, não deforma, não atinge a sua resiliência. E aquele mesmo fato pode acontecer até numa intensidade menor com uma outra pessoa e causar para ela grandes danos. Então não é o fato em si, sendo claro, não é o fato em si, não é o desemprego, não é o dinheiro, não é a doença que realmente atingem a nossa resiliência, que realmente nos causam estresse. É a importância que nós damos a isso. É o significado que nós damos a isso. Se a gente conseguir ressignificar aquilo de ruim que acontece com a gente, ser um pouco mais racional sempre que aparecer alguma dificuldade na nossa vida. E se além disso, além de sermos mais racionais, se a gente der menos importância, ou pelo menos der o valor que aquilo merece, somente aquilo, aquele fato, e não que a gente dê mais valor do que aquilo precisa, a gente não vai ser tão deformado assim. Como é que a gente faz isso? Isso parece assim ser uma maravilha, maravilha dos deuses. Como é que a gente faz? Como é que a gente consegue ressignificar? Como é que a gente consegue entender de uma outra forma tudo isso de ruim que acontece na minha vida? Olha, minha gente, se a gente fosse olhar simplesmente pelo lado material, não teria como. Porque pelo lado material, a gente vê a nossa vida do momento que começa, do momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, até o momento do caixão. É isso que a gente vê. E se a gente só vê isso, olhando pelo lado material, a gente tem que ser feliz agora aqui, e tudo que acontece com a gente de ruim, a gente vai nos fazer sofrer, porque a gente quer recuperar o tempo perdido, a gente quer que a coisa aconteça rápido. Então, olhando pelo lado material, a gente não consegue resolver. Agora, pelo lado espiritual, a gente consegue ressignificar todos esses fatos ruins com o entendimento do que eles representam. Então, aconteceu uma situação muito difícil na sua vida. Em primeiro lugar, veja se está sob a sua ação poder fazer alguma coisa para resolver aquilo. Se tiver, faça. Se aquilo foi resultado de alguma coisa errada que você fez no passado, alguma escolha errada, volta atrás, refaz o caminho, comece de novo, recomece, faça diferente. Ok, isso este agir, este modo de agir, já nos dá impulso, já nos dá ânimo, porque a gente vê uma luz no fim do túnel. Agora, e quando a gente não vê luz no fim do túnel? E quando a coisa está acontecendo e a gente já tentou de todas as maneiras resolver aquilo? A gente tem duas opções, e eu gosto muito sempre de falar isso. A gente tem duas opções. Ou a gente sofre, enfia a cabeça debaixo do travesseiro e vai chorar, vai sofrer porque não consegue resolver aquilo, ou então a gente entende aquilo de uma outra maneira, que é, pela ótica espiritual, o entendimento de que seja o que for que nós estamos passando, está ali por algum motivo, não está na nossa vida, não está acontecendo por um caso fortuito, por termos sido sorteados por Deus. Se é algo que eu posso mudar, eu mudo. Se é algo que estiver sob o meu controle, eu controlo, ou eu recontrolo, ou eu assumo o controle. Agora, se é algo que não está sob o meu controle, vamos tentar entender o porquê que aquilo está na nossa vida. E por que aquilo está na nossa vida?
se está na nossa vida de uma forma incontrolável, ou seja, não está sob o meu controle, é porque há razões para isso. Eu posso não saber quais são as razões, porque, como eu disse, a minha visão é só do tempo que eu saí da barriga da minha mãe até o tempo lá da sepultura. Essa é a minha única visão. Mas se eu não consigo enxergar na minha vida, nesta vida, uma razão que justifique aquilo, tenha certeza que alguma coisa eu fiz lá no passado e hoje estou colhendo consequências. Então não adianta lamentar, não adianta sofrer e não adianta encarar aquele fato como a pior lição do mundo. O ideal é que a gente consiga encarar como uma lição. Que é isso, é para isso que ele está ali. Quando a gente conseguir aprender as lições que aquilo tem a nos ensinar, aquilo acaba. Porque Deus não é sádico de querer ver você sofrer à toa. Então, isso que eu falei é uma das formas de ressignificar. Existem outras formas de ressignificar. Eu falei uma ressignificação, um novo entendimento pela ótica espiritual. Mas existem muitas outras formas de ressignificar, como, por exemplo, pelo raciocínio. Eu gosto de dar o exemplo do cachorro, quando eu falo dessas coisas de ressignificação. Uma pessoa que na infância foi mordida por um cachorro, quando ela chegar na idade adulta, só de ver uma foto do cachorro, ela é capaz de ficar nervosa, de ficar se sentindo mal, com palpitação, porque viu a foto do cachorro, porque ela lembra das dores todas que ela teve, do tempo que ela ficou internada, porque foi toda mordida pelo cachorro. Já uma pessoa que adora cachorro, que queria ter um cachorrinho de estimação, ganhou do pai e o cachorro foi super carinhoso com ela, no futuro, quando ela vira uma foto de um cachorro, ela vai se derreter em alegria. Então, não é o fato em si que representa dor ou sofrimento ou alegria, é a interpretação que se dá a ele. E quando eu falo de reinterpretar um fato pela razão, significaria aquela primeira pessoa que foi mordida pelo cachorro e que hoje, 40 anos depois, ela olha a foto do cachorro e ela se incomoda, aquilo causa estresse para ela, aquilo mexe com o sentimento, causa uma sensação ruim para ela, se ela se deixar levar por este sentimento, ela não o domina. Agora, se ela raciocinar sobre aquele fato, ela consegue reinterpretar. Se ela raciocinar, por exemplo, que, olha, por que é que eu sinto isso que eu estou sentindo quando eu olho a foto? Ah, é porque eu fui mordida. E por que é que eu fui mordida? Ah, porque quando eu era pequena eu puxei o rabo do cachorro que estava doente e ele me mordeu. Então, com o raciocínio, eu entendo que não que aquilo foi um episódio que não vai acontecer outra vez. Não é porque eu estou na frente de um cachorro que eu vou ser mordido. Enfim, minha gente, é a forma de ter uma outra visão sobre os nossos sofrimentos. Quando a gente consegue ter uma outra visão, uma visão mais racional, quando a gente consegue entender o porquê do sofrimento e entender que ele está acontecendo, mas que ele está acontecendo justamente porque a gente está amparado por Deus, porque Deus está colocando aquilo na nossa vida como um remédio para a nossa alma, um remédio para o nosso espírito, para uma correção de algo errado que a gente fez no passado. Quando a gente entende isso, o nosso bem-estar aumenta, a nossa resiliência aumenta, a gente tem a confiança de que tudo aquilo vai passar. E com isso, a gente consegue voltar um pouquinho mais facilmente para a nossa posição normal. Então é importante a gente entender o porquê que a gente passa por tanta coisa. Quando a gente entende o porquê, aí some da nossa frente aquela história do horizonte sem fim. Eu não vejo um horizonte para esse problema, não vejo um final. A gente passa a ver que aquilo tem uma razão, que aquilo tem um porquê, e aí não nos causa tanto mal assim. A gente, é claro, vai continuar preocupado, querendo resolver as consequências daquilo, mas a gente sabe que vai ter um fim. Vai ter um fim porque Deus não é sádico e não vai querer que a gente fique sofrendo à toa. Aliás, falando de resiliência, que é uma forma da gente desenvolver a resiliência, é uma forma da gente diminuir a chance do estresse acontecer, porque o estresse vem pela, ele vem pela nossa deficiência de resiliência e ele causa a depressão, ele é o gatilho da depressão. Se a gente quer diminuir a probabilidade da gente ter depressão, tem que diminuir a probabilidade de ter estresse. E então a própria ciência, ela recomenda que a gente faça exercícios para a gente diminuir a chance do nosso estresse acontecer. Isso que eu falei agora da resiliência e da gente mudar a nossa ótica sobre muitos fatos que acontecem conosco é um exercício. É constante, a gente não vai conseguir de uma hora para outra, mas a gente tem que exercitar ou então a gente vai sofrer, vai enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e vai ter o episódio de estresse que pode desencadear
a depressão. A ciência, por exemplo, a medicina, ela recomenda que a gente diminua a chance do estresse acontecer, prevenindo a depressão, né, por causa disso, que a gente diminua essa chance com o quê? Com exercícios físicos, técnica de relaxamento. Então você, por exemplo, que sofre de depressão, tenta, eu sei que às vezes pode ser difícil, mas tenta praticar algum exercício físico. Técnicas de relaxamento, a ciência também recomenda. Sabe uma outra coisa que a ciência recomenda para quem tem depressão? Religião. Por incrível que pareça, porque a ciência ela percebe que não é que a ciência seja religiosa ou espiritualista, não é isso, mas ela percebe que uma pessoa que pratica a sua espiritualidade, desculpa, que pratica alguma coisa religiosa, esta pessoa aumenta a sua resiliência. É por isso que a ciência recomenda a religião. Porque ela, quando ela pratica alguma coisa espiritual, aquilo que está acontecendo de ruim para ela e que poderia ser um fator de estresse, ela consegue ter explicação. Alguma explicação que seja, dependendo da religião, são explicações diferentes. Mas ela consegue ter uma explicação, ela consegue se apoiar em alguma coisa, na fé que seja, de que aquilo vai resolver, de que aquilo vai sanar. E com isso, o seu nível de estresse é muito menor. Você que tem depressão, procura isso. Procura exercício físico, procura técnica de relaxamento, procura um caminho espiritual, pratique, sinta aquela religião, procure artes, terapias, lazer, um sono com qualidade, boa alimentação. Enfim, tudo isso facilita o gerenciamento do nosso estresse. Tudo isso facilita a diminuição do nosso estresse. E facilitando a diminuição do nosso estresse, vai facilitar a nossa recuperação da depressão. Só que, como eu disse, a depressão não é só um mal psicológico. Ela muitas vezes exige o uso de medicação também. Mas não adianta a gente ficar tomando calmante toda hora. Eu estou nervoso, porque um dos sintomas da depressão é a irritabilidade. Eu estou nervoso, vou tomar calmante. Minha vizinha falou que aquele remédio para dormir é muito bom. Não adianta. Tem que ser a medicação prescrita por quem entende de medicação. Prescrita pelo psiquiatra, pelo médico, pelo terapeuta, uma medicação que vai atuar naquelas reações químicas que estão acontecendo ali no seu cérebro. Eu queria falar também agora um pouquinho, já que a gente está falando de reações químicas e de parte física, já falamos de parte emocional, eu quero falar da parte espiritual. Muitas vezes, a depressão, ela sempre começa por um episódio de estresse, como a gente falou, mas muitas vezes ela é agravada por uma obsessão, por exemplo. Um espírito que seja um inimigo espiritual daquela pessoa e quer vê-la sofrer, quer vê-la com tristeza, quer vê-la desanimada, quer vê-la na cama, definhando. E aí ele aproveita aqueles episódios de estresse, aqueles episódios em que a pessoa não conseguiu ter uma boa resiliência, e ele aumenta aquilo, ou melhor dizendo, ele aumenta a repercussão daquilo na mente da pessoa. Então, uma coisa que, na verdade, teria um valor deste tamanho, com uma obsessão e com a indução mental do obsessor, lá na nossa mente aquilo passa a ter um valor deste tamanho, muito maior. Ou seja, o episódio de estresse é muito maior. Às vezes aquilo não causaria estresse, seria um fator que estaria dentro da nossa condição de resiliência, a gente passaria bem por aquilo. Mas com a obsessão, aquilo toma um vulto tão grande dentro da gente e de uma forma irracional que a gente não consegue explicar. E aí, então, a gente começa a diminuir a nossa capacidade de reagir àquela situação, o estresse aumenta, pronto, desencadeou a depressão. Está o obsessor lá do outro lado atuando sobre aquela pessoa. Então, é muito comum casos de depressão serem causados por obsessão espiritual. Mas também, eu sempre costumo dizer isso, a depressão ela está sempre associada a um caso espiritual de obsessão. Nem sempre ela é causada pela obsessão. Eu acabei de falar um caso em que a depressão é causada pela obsessão. Ela é aumentada pela obsessão. Mas existe também o outro caso. Uma pessoa que tenha já a predisposição à depressão e que tenha suas condições naturais ali de resistência, de resiliência ou de estresse e que, enfim, entrou numa depressão sem ter problema espiritual nenhum, mas está naquele episódio de depressão. Quando a pessoa está deprimida, ela começa a vibrar pensamentos, energias, sentimentos condizentes com aquele estado emocional que ela está, que não é um estado emocional positivo. Então, as suas vibrações vão vibrar em baixa frequência, que são frequências sintônicas, são frequências que casam muito bem com frequências de espíritos de baixo nível consciencial.
E aí, então, por este casamento, espíritos de baixo nível consciencial, de baixa moral, vão encontrar fácil acesso às energias daquela pessoa e também a atuação, a possibilidade de atuação sobre o seu psiquismo. Então, a obsessão, ou ela é causada, desculpa, a depressão, ou ela é causada por um episódio de obsessão, que aproveita o estresse que está acontecendo para aquilo crescer, ou então, se ela não for causada por um episódio de obsessão, ela vai acabar gerando obsessão. Então, de uma forma ou de outra, pessoas deprimidas normalmente têm a companhia de espíritos de baixo nível consciencial, justamente por causa das vibrações que os seus pensamentos condizentes com aquela situação acabam emanando para o ambiente. É importante o tratamento espiritual. Resumindo isso que eu estou falando, eu quero dizer para você que tem depressão que é importante o tratamento espiritual para você. Porque se você tem depressão, em algum momento aí na sua história, você tem companhias espirituais que lhe fazem mal. Mas não é só a espiritualidade que você tem que buscar. Você tem que buscar também o amparo médico. Porque, como eu disse desde o princípio, a depressão ela também acontece por reações químicas ocorridas no cérebro. E é preciso tomar medicação, não tem jeito. Não vai resolver. Tem gente que fala assim: não, a minha fé vai me curar só. Eu vou no terreiro, eu vou tirar o obsessor que vai ficar tudo bem. Nem sempre. Às vezes a coisa é física, é orgânica, precisa do medicamento e não tenha vergonha. Agora, é muito comum da pessoa que já está deprimida não conseguir nem buscar o socorro, justamente pelo seu estado emocional, pelo seu estado psicológico. E aí agora eu falo com você que é parente, que é amigo de alguém que sofre de depressão. Esta pessoa que está sofrendo de depressão perto de você, ela precisa da sua ajuda. Se você não tem depressão e percebe que alguém tem, leve ela até o médico, leve ela ao tratamento psicológico. Ela pode ser que no início não queira ir e não esteja disposta a estar presente, mas faça a sua parte, insista, auxilie, você vai estar ajudando essa pessoa. E você que sofre de depressão, como eu estava falando, não adianta ficar tomando calmante toda hora, remédio para dormir, encher a cara de remédio sem o acompanhamento médico. Nada disso é bom. Eu sugiro para você, procure um acompanhamento espiritual, procure um acompanhamento médico, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para serem receitadas para você as medicações necessárias e vamos começar a modificar a nossa visão de mundo, porque com tratamento a depressão tem grandes chances de cura. Vamos começar o tratamento e vamos começar a modificar a nossa visão de mundo, buscar mais, ver as coisas com menos peso. Nada é tão importante quanto a sua saúde. Nada é tão importante quanto o seu bem-estar. O desemprego não vale o seu bem-estar. O problema financeiro não vale o seu bem-estar. O desamor, a solidão, a perda de alguém querido não vale o seu bem-estar. Seu bem-estar é muito mais importante que tudo isso. Valor às coisas pesadas, entender todas as coisas como algo que irá passar. Entender todas as coisas como algo temporário, tudo passa. As coisas boas passam, elas acabam. As coisas ruins acabam também. E vamos procurar entender dessa forma, que é para a gente sofrer menos. Para a gente ter menos probabilidade de ter aqueles episódios de estresse que desencadeiam a depressão. Nada vale o nosso bem-estar. A gente tem que dar menos valor àquilo que pode nos causar mal. Procurar ver as coisas de uma outra forma, uma forma mais leve, talvez mais alegre. Na literatura espírita existe uma frase que diz o seguinte: a depressão ela indica que a gente não está se amando como a gente deveria. E o caminho dela, o caminho para sair dela, para sair da depressão, é preencher esse vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. Ame-se, você vai conseguir sair da depressão. A gente tem que se libertar desse estresse, encarar as coisas de uma outra forma. Se a gente não pode mudar o fato, vamos ressignificar. E a gente começa a ressignificar quando a gente começa também a se desligar das tensões, procurar motivos de alegria, procurar auxílio espiritual, com fé em Deus, fé na espiritualidade, que a gente busque a paz, que a gente busque a harmonia. Vamos procurar ser mais calmo, vencer a tristeza, mudar o ritmo da nossa vida, parar de fazer tudo correndo. Às vezes a nossa pressa, a nossa ansiedade faz com que a gente atropele a gente mesmo. E aí a gente perde a segurança, vem a autocobrança. A autocobrança é um dos fatores que desencadeiam o estresse.
aquela pessoa que se cobra demais e que, por não conseguir corresponder, porque ninguém é perfeito, isso desencadeia fatores de estresse e que podem levar à depressão. Enfim, lutar contra a ansiedade. Minha gente, a depressão ela tem cura. A depressão ela pode ser resolvida, mas a gente tem que buscar o socorro. Socorro espiritual, socorro terapêutico, socorro do psiquiatra sem vergonha. Sem vergonha, não é assim, seja sem vergonha, não é isso. Sem vergonha, sem ter aquele receio de falar, vão me julgar maluco. Não é isso. Todos nós o nosso corpo é feito de carne. E os nossos hormônios, as nossas coisas que estão aqui dentro, às vezes se embaralham todas. E a gente tem que colocar no lugar. E para colocar no lugar, nem sempre é só com um passe que vai resolver, não. Nós, quando estamos em depressão, nós pedimos o auxílio de Ogum. Por que nós pedimos o auxílio de Ogum? Porque Ogum é aquela vibração divina que nos traz ânimo, impulso, determinação, que nos faz enfrentar as batalhas do dia a dia de cabeça erguida, que nos faz superar as dificuldades. Então nós vamos, sempre que estivermos em depressão, procurar pedir o auxílio de Pai Ogum. Não é para receber Ogum em qualquer lugar, em qualquer hora, não é isso. Mas receber aquelas vibrações, mentalizar a força de Ogum. Mas para a gente mentalizar a força de Ogum, a gente tem que modificar o nosso ânimo, começar por aí, começar fazendo a nossa parte, que é tentar modificar o nosso ânimo. Então, eu queria falar para você, vamos começar agora, vamos tentar modificar agora um pouquinho a nossa visão de nós mesmos. Vamos buscar alegria, show tristeza, show depressão. A reforma começa agora. Nesse momento, acompanha comigo a canção espírita. Eu vou me desligar de toda esta tensão. Eu vou me livrar de toda essa agonia. Eu vou me curar de vez da minha depressão. Pois eu vou me ligar ao mundo da alegria. Tristeza não traz ajuda para ninguém. Agora eu vou sentir que Deus está dentro de mim. E quero estar sempre com Ele em total sintonia. Pois Ele quer me ver contente e feliz assim, tendo na mente muita paz, amor e harmonia. A minha falta de ar e esta ansiedade intensa, agora eu as vou trocar por uma calma imensa. É hora de ser feliz, viver os mais gostosos dias, e cantar é o que eu sempre quis, tão lindas melodias. Tristeza não traz ajuda pra ninguém. Tomar calmante só resolve temporariamente. Encher a cara de remédios não é bom também. Nos fazem cair pelos cantos e viciam a mente. Por isso eu vou mudar o rumo da minha vida. Não vou fazer tudo correndo como antes fazia. Lutar contra a ansiedade é o ponto de partida. Por isso vou ligar-me ao mundo da alegria. A minha falta de ar e esta ansiedade intensa, agora eu as vou trocar por uma calma imensa. É hora de ser feliz, viver os mais gostosos dias, e cantar é o que eu sempre quis, tão lindas melodias.
minha falta de ar e esta ansiedade intensa, agora eu as vou trocar por uma calma imensa. É hora de ser feliz, viver os mais gostosos dias e cantar é o que eu sempre quis, tão lindas melodias. Laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia, la, laia, 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 la. É hora de ser feliz, viver os mais gostosos dias e cantar é o que eu sempre quis, tão lindas melodias, tão lindas melodias, tão lindas melodias, tão lindas melodias. Eu quero dizer para você, eu quero encerrar essa palestra dizendo para você que tem depressão. Tenha certeza, você pode resolver isso. Você consegue resolver isso. Agora a gente tem que fazer o que é o certo. Começou a vir aquele pensamento triste, começou a vir aquele sentimento para baixo. Tenta mudar isso. Busca dentro de você uma força especial. Busca algo que traga alegria. Vai distrair a sua mente. Divirta-se. Procure a arte, fazer alguma coisa. Procure a religião para fortalecer a fé, fortalecer a sua resiliência, para diminuir o estresse. Enfim, procure os caminhos. O que a gente não pode é deixar como está. A depressão é uma coisa muito séria e a gente tem como resolver. Procure todo o auxílio necessário, seja onde for. O auxílio espiritual, o auxílio psicoterápico, o auxílio médico. E procura você fazer a sua parte, buscar o mundo da alegria, como a canção que a gente acabou de escutar recomenda para a gente também. Minha gente, do fundo do meu coração, eu desejo a todos nós que nós consigamos vencer esses episódios tão difíceis da depressão. Eu desejo a você que Pai Ogum abençoe sempre, que caminhe com você, que abra caminhos, que fortaleça o seu ânimo, fortaleça as suas emoções, que ajude você a sair da depressão e eu tenho certeza que você vai sair. Que Deus abençoe a todos vocês, que assim seja.